Glória a Deus. O tema da nossa mensagem nesta manhã é algo de muita simplicidade e ao mesmo tempo muito poder. E quero falar acerca do que vivemos e do que recebemos em Cristo Jesus, além da salvação. Fale comigo, além da salvação. A Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 64, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem chegou em coração de homem algum, Deus, como nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. O que o profeta está trazendo como revelação ao povo de Deus é que Deus simplesmente surpreende, a ponto de exclamar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Por isso, ele fica abismado, estupefato, ele fica impressionado com a grandeza da revelação, tanto que não cabe em palavras. O cuidado, o amor, a revelação e o propósito de Deus, na ótica daquele profeta, era simplesmente incapaz, impossível de traduzir em palavras. E olha a revelação que ele recebe, portanto. Paulo faz referência novamente a essa revelação, quando fala aos coríntios, aos irmãos de Corinto, na primeira epístola, no capítulo 2, no verso 9. E ele repete o mesmo texto, falando acerca das insondáveis riquezas de Cristo, de tudo aquilo que está guardado em Cristo para mim e para você. Ele repete o texto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por isso o tema da nossa mensagem e meditação breve nesta manhã, já que ainda temos a ceia, e cada momento deste culto é uma mensagem poderosa ao seu coração. O que temos para esta manhã é: se já não bastasse, além da salvação. E o texto de João capítulo 3, no verso 16 e no verso 17, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Buscar e salvar. Jesus falou isso várias vezes. Quando ensinando a multidão, quando sendo resistido pelos religiosos da época, e em várias abordagens, Jesus já havia deixado clara a sua missão: buscar e salvar. Buscar e salvar. Fez várias analogias, várias metáforas, ilustrações, que apontavam e diziam de forma lúdica aquilo que ele estava pronto a fazer, aquilo que o coração do Pai estava disposto a entregar. Por isso, volta e meia, ele usava parábolas e dizia, como uma mulher que perdeu a sua dracma, moeda preciosa, não pelo valor financeiro, mas pelo valor social, moral, cultural, sentimental. E quando ela perde, ela procura, ela abre as janelas, ela varre, ela se esforça até achar e depois dá uma festa. E ela dá uma festa porque ela encontrou, porque ela achou. Como ele diz que um certo homem tendo 100 ovelhas e tendo 99 prontas e em segurança, ele percebe a ausência de uma delas e ele vai buscar aquela perdida até encontrar, e quando a encontra também dá uma festa. É como ele próprio disse acerca de um jovem que se perdera no mundo, se perdera
nas suas razões e motivos, se confundiu, achando que no mundo ele encontraria um lugar melhor do que a sua própria casa. Ele viu o mundo tão grande, tão multicolorido, tão cheio de propostas e disse: o mundo deve ser muito bom e eu quero conhecer o mundo. E o final da história foi trágico, foi tragédia, foi perda e destruição. E quando ele cai em si e volta para casa, ele encontra o que para a cultura judaica, para mim e para você é normal ver o pai correr e abraçar um filho que havia feito besteiras. E vai lá meu filho, vou proteger meu filho. Mas na cultura judaica era uma afronta, era o filho que tinha que buscar o pai e tantas outras coisas que eu não vou entrar agora. Mas aquele pai quebrando todos os protocolos, olhe para o pastor. Aquele pai quebrando todos os protocolos foi correndo. E mesmo sabendo que pelo cheiro e pela forma com que vinha, o filho estava certamente cuidando de porcos e na latrina do mundo, o pai o abraça, o beija, e antes que o filho faça promessas e promessas e promessas, o pai o corta, o toma nos braços, leva para um bom banho, dá uma ótima roupa a ele e também faz uma festa. Por isso que em toda a Bíblia e principalmente nos evangelhos que narram a vida e a obra de Jesus, nós veremos que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Em determinada ocasião, Jesus, interpelado por pessoas que achavam escandaloso o fato dele falar e comer com publicanos, pecadores e até meretrizes. É verdade, talvez você ficaria bastante escandalizado com Jesus se você tivesse vivido aquela época, porque ele se misturava justamente com quem ninguém queria se misturar, e ele tocava exatamente nos intocáveis da época. E se escandalizando com ele, ele simplesmente diz e afirma: olha, os médicos não vêm para aqueles que estão sãos, e os sãos não precisam de médicos, eu vim exatamente para os doentes. Jesus, portanto, deixa claro a sua missão. No cristianismo isso está fundamentado, baseado e ensinado na doutrina chamada soteriologia, que explica a salvação, seus fundamentos, sua causa e o seu propósito. Tito, nas epístolas pastorais, como é Timóteo, Tito também era um pastor, e o apóstolo Paulo, seu discipulador, escrevendo a ele, registra-se no capítulo 2 e no verso 11 da epístola de Paulo de Tito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos nós. Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Salvação a todos. Jonas capítulo 2, verso 9, o profeta fujão, chorão, birrento e emburrado, que queria ver a destruição de um povo, só porque tinha divergências políticas com aquele povo. Jonas, depois de passar pela bigorna de Deus e ser quebrantado, no capítulo 2 também, no verso 9 ele diz: a salvação pertence ao Senhor, portanto ele dá de graça a quem ele quiser. Isaías capítulo 55 verso 1 também dirá acerca da salvação, que não é o quanto eu faço ou o quanto eu posso dar para ser salvo, mas é uma chamada a toda a humanidade, dizendo: ó vós que tendes fome e vós que tendes sede, vinde, comprai e bebei. Vós sem dinheiro, vinde, comprai, levai da abundância da vida. No Velho Testamento, o amor de Deus definidamente descrito. Ainda Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e no verso 2, ele diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só, e a ordem vem daqui a pouco, não só na minha presença, porém muito mais agora em que eu estou ausente fisicamente, desenvolvei, olhe para mim, desenvolvei a vossa salvação. Ele nos ensina, portanto, a desenvolver. E eu fiz uma rápida escala acerca do desenvolvimento da salvação, que começa com o próprio ato de salvar. Salvar que é resgatar, salvar que é buscar, que passa para o segundo estágio, que é o estágio da redenção. Primeiro somos salvos, e depois esta salvação se consubstancia em redenção, onde agora o preço
E a declaração de redenção que saiu da boca e do coração de Jesus foi: o preço está pago. E a palavra para esta era tetelestai, que era como a Rairinha lindamente fez agora, era rasgar o inscrito de dívida, era rasgar a dívida, era rasgar a nota promissória. Portanto, a salvação começa com o ato de buscar, se desenvolve no ato de redimir, se consubstancia ainda mais na justificação, onde agora não apenas mais redimido, mas agora totalmente limpo. Fale comigo, limpo. Foi isso que Jesus fez quando entrou na sua vida. Ele lavou você. João teve esta visão ao vislumbrar os salvos na glória, e ele pergunta para o anjo que descortinava a história, e o anjo, ao perguntar ao anjo, João diz: quem são estes? O anjo Miguel responde: estes. E eu quero apontar para vocês nesta manhã, eu quero apontar para você que está na sua casa e dizer: estes, disse o anjo, estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles agora estão justificados, e a justificação estabelece que agora os homens e Deus estão em paz. O homem está em paz, porque aquilo que o separava de Deus foi tirado. Depois da justificação, este homem é santificado. O processo da salvação que Paulo está dizendo aos filipenses, que começa com o ato de buscar, que se desenvolve pelo ato da redenção, que se consubstancia na justificação, se desenrola para a santificação, que foi uma das pregações mais gloriosas de João Wesley. E ele afirmava, extraindo de Hebreus capítulo 12, verso 14: ei, sem santificação, o cara pode até prosperar, sem santificação, pode até receber bênçãos, sem santificação, pode até ganhar um carro, pode até ganhar uma casa, mas sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E a pregação da santificação é para você que foi salvo, que foi redimido, que foi justificado e agora está sendo santificado, dia após dia, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Se você é esta pessoa, já perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí, mas vamos lá. E a salvação, ela é desenvolvida e consumada na glorificação. Como assim glorificação? Você será glorificado. Olhe para suas mãos. Você pode visualizar algo profeticamente? E já viu? Imagine a sua mão agora. Imagine a sua mão começando a brilhar, e o seu corpo todo começar a brilhar. E daqui a pouco uma explosão. E você agora ser exatamente como você é, mas com um corpo glorioso, reluzente, que onde você percebe o poder de Deus fluindo nas suas veias. É a glorificação, quando todos nós, vivos e mortos, arrebatados ou ressuscitados, nos encontraremos com Cristo nas nuvens, e para sempre e sempre e sempre estaremos com o Senhor. Após ouvir a bendita frase: eu vos conheço, eu vos conheço, eu vos conheço, entrem agora para o gozo do seu Senhor, preparado antes da fundação do mundo. Os salvos, os redimidos, aqueles que foram alcançados com Cristo. Dê um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Fale comigo, além da salvação. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem mais. Quantos podem se glorificar com esta palavra? É verdade, ainda tem mais. E além da salvação, Deus manifesta a sua abundante graça para todos aqueles que o buscam. Você é um alvo da graça. Olhe para mim, fale comigo, converse comigo, pelo menos dizendo amém. Você é um alvo da graça. C.S. Lewis disse: olhe para você, e você só vai encontrar em toda a longa jornada da sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína, decadência e outras coisas mais. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo, e com Ele tudo o mais que você necessita. Além da salvação, portanto, Ele te adotou. Olhe para mim, eu preciso que você guarde essa palavra no seu coração. Ei, como se não bastasse, e além da salvação, você foi adotado. João capítulo 1, verso 12 e 13, você nem precisa abrir porque você já conhece. Jesus, Ele veio para os que eram seus, mas os seus
não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram simplesmente por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram pela vontade de Deus. Antes de nós sermos adotados, nós não éramos nada, pastor Denis. Antes de nós sermos adotados, nós apenas estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Mas nós fomos adotados. Em Romanos capítulo 8, verso 15, a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes novamente com medo, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Portanto, além da salvação, da redenção, da justificação, da santificação, da glorificação, você foi adotado, você tem um pai. Você tem um pai, você pode orar: meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Além da salvação e além de ser adotado como filho, você tem a promessa de que Ele te guiará. Deus vai te conduzir. Olhe para mim e fale: que Deus está me conduzindo. O Salmo 23, o salmista diz que Ele me guia por caminhos de justiça. Ele te guia, Ele te conduz. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Quantos aqui são guiados pelo Senhor e querem por Ele ser guiados? Digam forte amém. Portanto, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Não vai naquela do eu resolvo. Antes, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Sabe quem fazia isso muito bem na Bíblia, no Velho Testamento? Davi. Para tudo Davi falava: Deus está comigo. Para tudo Davi dizia: Deus vai comigo. Para tudo Davi dizia: o Senhor me dará vitória. Em toda circunstância o salmista orava e dizia: o Senhor é o meu amparo. Sempre Davi usava este dispositivo, este gatilho a seu favor, sobretudo e acima de tudo, acima de qualquer situação: Deus está no controle, aleluia. Foi a mesma oração de Abacuque. Quando temos esta santa convicção, podemos dizer e afirmar: ainda que eu me alegro no Senhor, porque Ele é a minha salvação. Provérbios 16, 9 diz que o Senhor dirigirá os passos do homem bom. Quantos estão comigo na mensagem? Digam glória a Deus. Além da salvação, Deus completará a boa obra que Ele iniciou em sua vida. Deus iniciou uma boa obra na sua vida. Você está comigo? Deus iniciou uma boa obra na sua vida. Deus começou algo grande através de você. Deus começou algo grande em você. Deus está na sua vida. Eu posso sentir Deus na sua vida. Eu posso ver Deus na sua vida. Eu sei que se eu parar para conversar com você 5 minutos, 2 minutos, de ouvir a sua voz, eu verei Deus na sua vida, porque Ele iniciou uma obra na sua vida. Em João capítulo 14, nesse ambiente de ceia com os discípulos, Jesus disse: eu vou estar com vocês sempre. Aliás, eu vou fazer morada em vocês. Deus começou uma boa obra na sua vida. Olhe para mim. Talvez você não se ache completo, isso é normal, mas você não pode parar. Dia após dia, Deus completará a obra que Ele iniciou em você, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6, claro, um texto básico para esta afirmativa de que Deus completará a obra dele em nós. Diz Paulo aos irmãos em Filipenses: estou convencido. Glórias a Deus por esta convicção. Não é um pensamento, uma axiologia, é uma convicção. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo
Jesus. Eu confesso que nesses dias de pandemia eu tenho me preocupado com algumas pessoas. Eu me preocupo com algumas pessoas que estão acreditando no discurso de que não estou indo à igreja, mas estou fazendo meu culto matinal. Não estou indo à igreja, mas está tudo bem porque eu continuo lendo a Bíblia e fazendo as minhas orações. Irmão, não se leve por este conselho, em nome de Jesus. Você que está presente aqui, está dispensado deste conselho, porque afinal de contas, você está aqui. Mas onde esta mensagem um dia chegar, eu quero lhe dizer, se você permanecer nisso, vai se tornar um legalista, religioso, simplesmente morno. Isso é muito perigoso. Além da salvação, nós fomos agraciados com várias bênçãos, sem dúvida alguma. Mas eu tenho receios de que pessoas esfriem na fé e até apostatem da fé. Eu poderia dizer que conheço pessoas que se desviaram, mas eu conheço pastores que se desviaram. Eu conheço pessoas que já foram muito combativas no reino de Deus e hoje estão mortas espiritualmente, simplesmente porque foi deixando que raposas e raposinhas entrassem, foram permitindo que problemas e probleminhas modelassem a sua confissão. Agora são crentes mortos, literalmente mortos na fé. Questionam tudo, tem uma pergunta e um problema para cada solução, ou vários problemas para cada solução. Vivem angustiados, vivem às vezes até muito seguros de si. Mas eu quero alertar-vos esta manhã em nome de Jesus. Não que eu procure casa cheia, não preciso disso. Eu prego para uma pessoa, muito mais para duas. Não que eu procure casa cheia, mas eu procuro o fruto que aumente a sua fé, o seu crédito, a sua segurança espiritual. Por isso, não se afaste da comunhão. Um grande pregador chamado Martin Lloyd-Jones disse assim: não se preocupem com o que sentem, a verdade sobre vocês é gloriosa. Se vocês estão em Cristo, ergam-se acima do pecado, do temor e da preocupação. Apossem-se da sua plena salvação, triunfem e prevaleçam. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Esta obra que Ele iniciou na sua vida vai colidir muitas vezes com a sua natureza humana. A sua natureza é pecaminosa, a sua natureza, ela é questionadora. Por isso Paulo fala em Colossenses 3, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque morrestes e a vossa vida está guardada com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também vos manifestareis com Ele em glória. Mas agora, façam morrer a vossa natureza terrena. Por isso, quando você olhar para dentro de si, você vai perceber algumas coisas que vão colidir com a fé, vão colidir com aquela pessoa que você gostaria de ser. Eu tenho certeza que homens e mulheres sinceros, que buscam a Deus neste lugar e que ouvem esta mensagem, olham para si e se perguntam: eu não queria ser assim, eu queria ser melhor. Mas eu tenho uma boa nova para você da parte de Deus, o nosso Pai. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la. Aquele que pegou você na sarjeta, na rua da amargura, condenado, pecado, cheio de espinhos, te limpou, portanto te salvou. E agora, Ele gera no seu coração a convicção do redimido, que olha para a condenação, que olha para a reivindicação da culpa e do pecado, mas diz a si próprio: eu já fui redimido. Estou agora assentado com Cristo nos lugares celestiais. Se percebe, se apropria da justificação. Por isso, quando dobra os joelhos para orar, ainda que o diabo ou a sua mente apontem para a velha natureza, que não pode sequer orar, porque é indigna, ouve a voz de Deus que diz: você foi justificado,
e agora você está em paz com Deus, e esta é uma verdade para você tomar posse. Você precisa tomar posse dessa verdade. E depois disso, quanto mais se aproxima de Deus, eu nunca falei para ninguém na igreja parar de fumar. Nunca falei para ninguém na igreja parar de beber. Nunca falei para ninguém na igreja que precisa mudar a sua roupa, o seu jeito de vestir, de andar ou de falar. Mas essa caminhada com Deus é natural. Eu não preciso falar para você, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu vou lhe dar a verdade da palavra, e ela vai te preencher de tal forma que você vai perceber que no meio do processo, algumas coisas vão ficar pelo caminho, e outras você vai realmente tirar, jogar fora, porque foi preenchido com a verdadeira e poderosa essência. Cristo em vós, dentro de vós, a esperança da glória. Glória a Deus por isso, não se esqueça, Deus iniciou uma grande obra na sua vida. Alguém me ajude a pregar, e para encerrar, levante a mão direita e diga: eu sei. Pode ser mais forte, diga: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos recapitular rapidinho? Além da salvação, ou como se não bastasse a salvação, Ele te adotou como filho. Eu posso ouvir um aleluia, amém? A pastora já é sempre pronta, mas eu quero ouvir mais outras pessoas dizerem amém. Além da salvação, você foi adotado. Antes você não era nada, é verdade, antes você não era nada, mas agora, filho. Além da salvação, Deus te guia. O Senhor dirige os seus passos. Além disso, Deus completará esta grande obra que começou na sua vida. Posso repetir a frase do Dr. Martin Lloyd Jones? Não se preocupem com o que sentem. A verdade sobre vocês é gloriosa. E se vocês estão em Cristo, eu pergunto: quem aqui está em Cristo? Quem aqui está em Cristo? Posso ser um pouco mais barulhento? Quem aqui está em Cristo? Ergam-se acima do pecado. Ergam-se. Você não precisa focar no pecado, foca na santidade, foca no propósito, foca no chamado, foca na unção, foca no Espírito, no andar no Espírito, no falar em Espírito, no viver no Espírito, no transbordar do Espírito. Ergam-se acima do pecado, do temor e da preocupação. Apossem-se. Fale comigo: eu tomo posse da minha plena salvação e triunfarei, prevalecerei. Curve a sua cabeça e faz uma aliança com Deus. Faz aliança com Deus nesta manhã, dizendo: eu te agradeço, meu Deus, porque eu fui salvo. E como se não bastasse a salvação, o Senhor me amou de forma tão poderosa, que descortinou, que abriu um horizonte, um plano perfeito, onde dia após dia algo novo vai sendo acrescentado, alguma coisa tirada, outra sobreposta, e a tua obra na minha vida não pode ser impedida, não pode ser frustrada. Agradeça a Deus por isso, porque além da salvação, além de ter sido perdoado, que já é poderoso, Deus ainda fez promessas, e as promessas de Deus não voltarão para Ele vazias, mas cumprirão o propósito para o qual foram designadas. Existe salvação na sua vida. Jesus é o seu Salvador, Jesus é o seu Senhor. Apegue-se a Ele. No Salmo 91, ouviu a voz de Deus a Ele responder: porque você se apegou a mim, eu vou te livrar e colocar você em um alto refúgio. Em nome de Jesus, receba nesta manhã do poder de Deus, que se aperfeiçoa nas suas limitações.
Em nome de Jesus, onde você é fraco, Ele é forte. O que você não pode, Ele pode. E na sua insuficiência, Deus é mais do que suficiente. É poderoso, poderoso para completar em sua vida, te fortalecer. Na sua guerra contra o pecado, resista. Na sua guerra contra o mundo, fique de pé. Em nome de Jesus, e acredite, Deus é fiel. Fiel é Deus que começou esta obra na sua vida. Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual você é chamado de filho. Filhos amados de um Deus poderoso. Receba graça nesta manhã. Estenda as suas mãos e receba graça nesta manhã. Pela fé, aproprie-se da plena salvação. Em nome de Jesus, aproprie-se da plena salvação. Ele te buscou, Ele te redimiu, justificou, santificou e te glorificará. Em nome de Jesus, cada área da sua vida, desde o primeiro dia que você entregou a sua vida a Ele, começou um grande milagre de transformação. E dia após dia, profetizo, você terá experiências com o Deus eterno, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Receba graça nesta manhã. Se você recebe esta palavra, esta oração, diga um forte amém.